Olá, olá, seja bem-vindo ao Dicas do Cezic. Quero compartilhar com vocês os 5 erros principais aí de quem é fotógrafo iniciante, sendo que o 5º erro acontece até em quem é profissional, né? E é isso aí, roda a vinhetinha. Vamos ao primeiro erro. O erro mais comum de quem começa na fotografia é o quê? Trabalhar com presets ou simplesmente não saber a cor que quer trabalhar ao decorrer da sua carreira, né? Eu confesso que é uma dificuldade muito grande e você fala assim, poxa, eu quero chegar naquela cor, eu quero chegar naquele estilo, naquele padrão, naquela tonalidade, e você começa a postar cada foto com um preset diferente, com um perfil de cor diferente, e quando você vai ver, você não tem simplesmente comunicação nenhuma, você não tem nenhum tipo de conexão do seu trabalho para quem começa a te seguir. Vou dar um exemplo, até o meu próprio canal. Já pensou se cada vez que vocês assistissem esse vídeo, eu usasse uma cor assim, ó, pá, mudei para um tom meio azulado, né? Aí no outro vídeo eu, pá, mudo para um tom um pouquinho mais puxado para o verde e tal. Aí tá, no outro vídeo, o que acontece? Você já tá indo para aquele sépia e tal. E por último eu coloco aquelas bordas, sabe? Essas vinhetas, né? Tira tudo isso aí, tira tudo isso aí. Qual que é a minha dica? Você entender de cor é muito importante, você correr atrás da sua cor é muito importante, mas põe uma coisa na sua cabeça. 2 coisas nunca vão sair de moda. A primeira, a foto preto e branca, tá? E o preto e branco real, tá? O PB certinho, não aquela coisa que tira um pouquinho os tons, essas coisas. É o preto e branco, tá? E o colorido real, não aquele colorido onde o céu é azul, mas o pessoal muda pro verde, né? Ou a vegetação é verde e o pessoal muda pro amarelo, para aquele marrom meio queimado, né? Não que seja feio, mas se você quer começar, começa da forma mais simples possível, que é respeitar as cores, beleza? Erro número 2, né? Qual que é esse erro? Não gostar de lentes fixas, né? É muito comum as pessoas que começam a fotografar odiar a lente fixa, é você ficar parado e ficar clicando e não sai nada, né? A não ser aquela mesma fotografia que você está fazendo. Quando você começa a fotografar, é normal você começar com uma lente do kit, uma 1855, uma, sei lá, 2470, 2425, enfim. É uma lente que te deixa totalmente preguiçoso ou preguiçosa, né? Por quê? De onde você está, você consegue fazer 3, 4, 5 fotos, né? Vamos supor que eu estou com uma lente zoom aqui, então eu consigo fotografar plano aberto, meio plano e um pouquinho mais fechado. Tudo com a mesma lente, ou seja, você se torna preguiçoso, porque você consegue fazer um monte de coisa com a mesma lente. E eu sou totalmente contra isso. Então comecem a praticar a sua fotografia com lentes fixas, né? A lente padrão aí é com uma 50, né? Ou uma 35, uma 24, enfim, comece com lentes fixas. Essa é a ideia para você exercitar a sua fotografia e principalmente evoluir, porque dificilmente você vai evoluir só com uma lente zoom, beleza? Erro número 3, não estudar flash, né? Achar que eu sou fotógrafo de luz natural, eu só trabalho a luz do dia, eu só trabalho com luz natural. Gente, é a mesma coisa que você ser preguiçoso trabalhando com a lente zoom, tá? Você precisa estudar os tipos de luz. Você não precisa dominar 100% o flash, mas você precisa ser versátil. Quantas fotos elas mudam totalmente só pelo uso do flash, tá? Então, você achar que o flash é seu inimigo, você achar que, não, eu vou me dedicar 100% à luz natural porque eu vou ser muito bom em luz natural. Desculpa, você vai ser uma pessoa preguiçosa. Você precisa estudar muito a luz. E a partir do momento que você estuda flash, você se torna uma pessoa melhor também fotografando a luz natural. Por quê? O flash, basicamente, é você trabalhar com sombra e luz, né? Você conseguir iluminar a parte que você quer e deixar todo o resto um pouquinho mais escuro, tem aquelas fotos mais dramáticas. Então quando você começa a estudar a luz, estudar flash, você consegue enxergar esses pontos de Nossa, mais uma babada aqui. Você consegue enxergar esses pontos de sombra em luz mesmo na fotografia de luz natural, tá? Então, por mais que seja difícil, por mais que você ache um bicho de 7 cabeças o flash, você precisa aprender a trabalhar com flash. Erro número 4.
postura, tá? Isso é um erro bem comum até para quem já é profissional, mas você não se portar, você não se achar como uma pessoa que está fotografando, que está fazendo algum tipo de serviço e achar que tem que fazer por fazer, é um erro muito grande. Qual que é a dica que eu dou para você? Se você quer chegar longe, se você quer ser reconhecido, você quer ser contratado, você quer que as pessoas falem, olha, aquela pessoa que fez aquela foto, você tem que ter uma postura. E essa postura ela começa desde o seu primeiro trabalho, né? Por quê? Porque quando você chegar onde você está, onde você quer chegar, na verdade, isso é uma coisa natural, né? Todas as vezes que eu penso em trabalhar, eu penso em fazer um portfólio, né? Então, sempre eu vou lá arrumado, vou com backup, câmera, bateria, comunicação com as pessoas. A sua postura, ela diz muito mais sobre você do que apenas do seu trabalho, tá? Se você é uma pessoa desleixada, desrespeitosa, folgada, isso reflete totalmente na sua fotografia. Sendo muito sincero, a psicologia ela é tão grande por trás de uma fotografia que quando você começa a estudar psicologia, você entende que ela é às vezes 50% da fotografia para quem você presta serviço. Então você ser uma pessoa solícita, você ser uma pessoa educada, você ter uma postura na hora que você está trabalhando, conta muito na hora de você entregar o seu trabalho e na hora de principalmente você ser indicado para outras pessoas. Beleza? Erro número 5, que esse é o erro que as pessoas até mais velhas, mais experientes, e elas cometem em qualquer ramo, não só na fotografia. O 5º erro se chama sociedade, né? Geralmente tem uma frase que fala muito que é assim, a sociedade ela tem 2 alegrias, né? A primeira é quando começa e a segunda é quando termina. Principalmente aqui no Brasil, as sociedades elas surgem muito mais em climas de amizade, muito mais em clima de me ajuda que eu te ajudo, do que por uma necessidade e também por serem serviços complementares, ou seja, 2 pessoas complementam umas às outras. Às vezes você tem uma sociedade onde 2 fotógrafos fazem exatamente as mesmas coisas, têm as mesmas dúvidas, têm as mesmas dificuldades, ou sejam, juntos eles não agregam nada para uma empresa. Né? Às vezes você tem um trabalho super simples, onde você simplesmente tem que cobrar o dobro do trabalho para você dividir por 2, para as 2 pessoas receberem. Né? Não é que eu não estou indicando a sociedade, estou falando para a sociedade ser feita de forma inteligente, onde os 2 sócios tenham características, virtudes diferentes que se complementam. Se você quer abrir um estúdio de fotografia, pega uma pessoa que é especializada em newborn e é outra que é especializada em fotos de alimentos, de repente, né? Então as 2 pessoas vão ter técnicas diferentes, olhares diferentes e vão formar uma empresa. Agora, se você pegar 2 fotógrafos que fazem exatamente as mesmas coisas, não vou falar para você que é uma sociedade ruim, mas é uma sociedade que pode estar fadada ao fracasso, porque fazendo a mesma coisa, você pode ter ideias diferentes, visões diferentes de uma mesma coisa. Né? Então, sociedade é realmente bem complicado. Pense em, de repente, chamar uma pessoa, um estagiário, fazer uma pessoa falar assim, ó, é o seguinte, a gente vai crescer junto, vou te dar uma parte, você vai cuidar das minhas redes sociais, você vai cuidar do marketing, mas assim, você não precisa de sócio para cuidar de uma rede social, você não precisa de sócio para começar a trabalhar com marketing, você não precisa de sócio para trabalhar com a parte de contato mesmo, ou até a parte de contratos, né? Você precisa do quê? Você precisa de pessoas que trabalham com isso, tenham o feeling para isso, e não necessariamente você precisa dividir 50% do que você vai ganhar. Beleza? Bom, essas são as dicas, foram os erros clássicos que eu encontro. Se você tem alguma dúvida, se você considera algum outro erro muito clássico, comenta aqui para mim nos comentários para a gente trocar uma ideia, tá? E não se esqueça de fazer parte do canal, né? Inscrever no canal, deixar o seu joinha aí que é muito importante para o crescimento do canal. Beleza, gente? Tamo junto e até a próxima.